Olá, galera! Nessa parte do conteúdo, nós iniciaremos as análises acerca dos vícios do consentimento, que são aquelas situações onde as partes podem estar manifestando a sua vontade, não de maneira livre e consentida, conforme o nosso legislador civilista estipula, mas estando dotado de algum dos vícios do consentimento, os quais são o erro, o dolo, a lesão, a coação e o estado de perigo. Nós iniciaremos as nossas análises acerca do dolo. Nós vamos entender que o dolo ele é denominado pela doutrina como um artifício ou um expediente astucioso empregado para induzir alguém à prática de um ato que prejudica e aproveita ao autor do dolo ou terceiro, ou seja, uma situação movida por intencionalidade por parte do agente, onde você vai induzir, provocar que a outra parte venha a praticar um ato que seja negativo para ele e que com essa prática que o prejudica, você terá aproveitamento, ou seja, algo será benefício para a pessoa que provoca a prática desse ato, certo? É necessário inicialmente aprendermos a fazer a distinção acerca do que é o erro e do que é o dolo, pois são institutos que se assemelham, estão muito próximos dentro do seu entendimento. Importante a gente compreender que o erro ele é espontâneo, no sentido em que a vítima se engana sozinho, eu desconheço e eu erro. Já a questão do dolo, ele é provocado de maneira intencional, tem a vontade de um terceiro que faz com que você se equivoque diante de alguma situação. Então, de maneira rigorosa, o dolo ele não é o vício de vontade, mas ele causa o vício de vontade, porque através desse dolo, dessa intenção desse terceiro, você acabará manifestando a sua vontade de maneira equivocada, de maneira a te prejudicar e a favorecer esse terceiro movido por má fé. Já na questão do erro, ele está muito mais pautado na questão do desconhecimento, da ignorância, Você vai errar sozinho, pautado na questão de que você desconhece mesmo aquela situação, não tem conhecimento técnico. Importante a gente avaliar também a respeito dos institutos do dolo civil e do dolo criminal. O dolo civil ele não se confunde com o dolo criminal. Dentro da esfera do dolo criminal, existe a intenção de praticar um ato que sabe ser contrário à lei, ou seja, que sabemos que está munido de ilicitude, e mesmo assim a pessoa vai lá e pratica, assumindo ali os possíveis riscos que advêm daquela atividade. Já o dolo civil, ele é entendido de modo muito mais amplo, assim como a questão da culpa dentro do direito civil também é entendido na perspectiva lato sensu. E, dentro da esfera do direito civil, o dolo vai ser entendido como todo artifício empregado para enganar alguém. Então, o dolo criminal é quando você conhece que algo é contrário à lei e você assume o risco e o pratica. E dentro do direito civil é quando você engana alguém para que alguém tome uma decisão que seja negativa para esse sujeito e favorável para você, certo? Dentro dessa perspectiva, então, nós vamos entender que o dolo, ele tem como característica um comportamento que vai gerar, além da anulabilidade, ou seja, aquele efeito ex nunc após ser suscitado dentro da relação negocial, existe aí a possibilidade do autor indenizar os prejuízos que porventura tiver, causado com seu comportamento astucioso. Então, além de anular o ato, pode gerar aí para o autor do dolo a perspectiva da indenização, caso ele tenha causado prejuízo por parte de seu comportamento astucioso. No caso do dolo, a vítima ela vai participar diretamente do negócio, mas somente a outra parte conhece a maquinação e age de má fé. Então, a vítima também participa da relação negocial, porém ela desconhece a intenção maliciosa do agente que está provocando o dolo, que está sendo movido por má fé, que está ali organizando todo esse esquema para que essa vítima tenha uma decisão que seja negativa para ela e favorável para o autor do dolo, certo? Nessa perspectiva, então, nós passamos para a análise das espécies de dolo.
Iniciamos tratando do dolo principal e do dolo acidental. Eles estão previstos no 145 e no 146 do nosso Código Civil de 2002. O dolo principal, de acordo com o nosso legislador, ele fala que caso o dolo não existisse, caso não fosse o convencimento astucioso, a manobra praticada por esse agente, o negócio ele não teria sido realizado. O dolo principal ele é entendido então como a causa determinante do negócio. Por isso ele vicia todo o nosso negócio jurídico, transformando ele até em uma perspectiva de anulabilidade, certo? O dolo acidental, presente no artigo 146, ele fala que o negócio seria realizado de toda forma. A manobra astuciosa, o convencimento praticado pelo agente do dolo, ele não é fator determinante para a realização do negócio. O negócio seria realizado de toda forma, porém em outras condições, sendo essas outras condições mais favoráveis para essa vítima do dolo. Então, nessa situação onde o dolo é acidental, onde o negócio seria realizado de toda forma, porém em outras condições, se não fosse a presença desse dolo, a gente vai ter a possibilidade apenas de se obrigar à restituição de perdas e danos, pois o negócio já existiria. No caso do dolo como causa principal do negócio, é possível a presença da anulabilidade nessa relação negocial pautada no dolo. A próxima análise que nós vamos fazer é acerca do dolo bônus e do dolo malus. O dolo bônus ele é aquele dolo tolerável, aquele que ele não é suficiente para manifestar nem para convencer ninguém de maneira astuciosa a ter uma decisão que lhe prejudique. Muito empregado entre os feirantes, os comerciantes, em publicidades e propaganda, onde você potencializa alguma característica de algum produto, de alguma fruta. Quando você fala que a melancia é docinha igual mel, por exemplo, é uma situação que não é verdadeira, né, mas que não chega a convencer nenhum cidadão mediano, né, de inteligência mediana, a acreditar naquilo que está sendo exposto. Então, muito comum nas publicidades e propagandas, no comércio, é um dolo que não vai viciar a manifestação da vontade. O dolus malus é aquele que é revestido de gravidade, exercido com o propósito único de ludibriar, de enganar, de prejudicar. É onde vai estar prevista a questão do dolo principal e do dolo acidental, né, que nós já analisamos anteriormente. Só o dolus malus vicia o consentimento e propicia a anulabilidade que pode ser possível e que nós já verificamos. O dolus malus ele pode ser praticado tanto em atos como palavras ou até mesmo um silêncio maldoso, né, quando você verifica alguma situação que prejudica o agente e você se mantém inerte diante dessa situação. A outra classificação que vamos avaliar é sobre o dolo positivo, também chamado de comissivo, né, e o dolo negativo, também chamado de omissivo. Dentro dessa análise aí, nós vamos entender que ele está previsto dentro do 147, tem a ver com a presença de uma ação ou de uma omissão, né? Nós vamos ver que existe uma equiparação entre a ação dolosa e a omissão dolosa por parte do legislador. Então, aquele que faz algo munido com dolo ou deixa de fazer algo munido também com dolo, vai ter punição equiparada pelo nosso legislador civilista. E o procedimento doloso ele pode ser, então, pautado em ações ou simplesmente em comportamentos omissivos com a intenção de fazer com que o outro agente pratique algo que seja prejudicial a ele e favorável a você como agente provocador do dolo. Outra situação de classificação está no 148 do Código Civil, que é o que a gente chama de dolo de terceiro, né? Que esse dolo ele pode ser proveniente do outro contratante ou de terceiro estranho ao negócio. Então, isso daqui é a famosa emboscada nos negócios, né? Quando você se une com outras pessoas para que esses terceiros te ajudem de maneira astuciosa e maliciosa a enganar aquele que está negociando com você. Nessa situação, o dolo desse terceiro ele vai viciar o negócio da mesma forma se você for o próprio agente participante do negócio, gerando ali até a possibilidade de... Porém, essa perspectiva da possibilidade de anulação dentro do dolo de terceiro, ele só é possível se a outra parte, a parte que está sendo favorecida com esse dolo, né, que está aproveitando ali daquela situação dolosa, ele tivesse ou devesse ter conhecimento daquela situação.
E se mesmo assim ele conhecendo aquela situação, ele não adverte essa outra parte, aceitando, né, que essa parte interfira ali na relação negocial, fazendo com que, né, a parte que está negociando, munida por boa fé, ela não seja informada acerca do que está acontecendo, ele passa automaticamente a tornar-se cúmplice daquela relação dolosa e passa a ser responsável também por essa má-fé empregada por esse terceiro, certo? Então, nós vamos analisar se essa parte do negócio que está sendo favorecida com esse dolo desse terceiro, ela conhecia esse ato ou ela deveria ter conhecimento. Como assim deveria ter conhecimento? Se esse dolo é praticado por alguém ali do convívio próximo, alguém que tem relações, né, íntimas, próximas com aquela pessoa, que automaticamente, em um momento de interpretação, o juiz vai compreender que ele tinha a obrigação de ter conhecimento desses atos, pois aconteceu ali com uma proximidade, né, que não tinha como ele negar que ele não conhecia determinada ação dolosa, pois estava ali dentro do seu círculo de convivência, de vínculo. A segunda situação é chamada pela doutrina, outra situação, de dolo do representante, previsto no artigo seguinte aí, no 149 do Código Civil. O representante, como nós já estudamos, né, lá na parte da representação, seja representação legal, representação convencional, o representante ele não é considerado terceiro, pois ele age como se ele fosse o próprio representado, nós já estudamos isso. Né, como se a própria pessoa que está ali sendo representada estivesse na pessoa do representante. Então, se o representante ele induz em erro a outra parte, né, constituindo-se o dolo, porque ali por parte dele vai estar sendo praticada alguma ação, alguma manobra, né, movido pela astúcia, pela malícia, para que este negócio existe, esse negócio vai estar presente ali, né, a ação dolosa e o negócio poderá ser até anulável. Sendo dolo acidental, o negócio vai existir, porém, né, sendo possível a questão das perdas e danos. Então, o dolo praticado pelo representante, ele tem as mesmas consequências, seja na categoria de dolo principal, seja na categoria de dolo acidental. A outra categoria que nós precisamos analisar é o chamado dolo bilateral, né? Uma situação bastante interessante que o nosso Código Civil cuida e resguarda no artigo 150. Ele fala da situação em que ambas as partes do negócio, né, ambos os polos negociais, eles estão movidos por dolo. Então, se ambas as partes procederem com dolo, nenhuma pode alegá-la para anular o negócio ou reclamar indenização. Nesse caso, vai ter o que a doutrina chama de compensação ou desprezo por parte do judiciário, porque ninguém pode valer-se da própria torpeza, ou seja, ambas as partes agiram com má fé, não havendo nada a ser defendido, né? Se eu estou com dolo, você está com dolo, nenhuma das partes poderá recorrer disso judicialmente pedindo o resguardo do nosso poder judiciário, porque o judiciário ele vai o quê? Defender aquela parte que está sendo vítima. Se ambas as partes estão procedendo dentro do negócio com dolo, nenhuma delas é vítima, nenhuma pode pedir proteção, nenhuma pode pedir algo pautado na boa-fé, pois ambos estarão ali agindo, né, de acordo com a má-fé. Tranquilos? Dentro dessa perspectiva, então, nós passamos a analisar agora o outro instituto, né, que é o instituto da coação, muito comum, é chamado, né, do temor infundido ali na vítima, constitui vício do consentimento. A coação ela é toda e qualquer ameaça ou pressão, né, injusta exercida sobre o indivíduo que vai fazer com que ele, de maneira forçosa, realize contra a sua vontade ou pratique um ato, né, que em uma situação de liberdade ele não realizaria. É o vício mais grave e profundo que pode atingir um negócio jurídico, porque é basicamente aquele negócio em que a parte vai realizar pautada no medo, né? Não há para essa vítima nenhuma espécie de liberdade no que tange a sua realização negocial. Nós vamos ter categorias diferentes, chamada de coação física e coação moral. A coação física ela não gera um vício do consentimento, porque não vai ter vontade manifestada. Se o negócio é realizado mediante coação física, as implicações é sempre dentro da esfera penal, porque você vai estar
atingindo a integridade física da pessoa e o negócio é nulo. Por exemplo, quando você, de maneira violenta, você força a colocação de impressão digital, né, do analfabeto no contrato, ali você vai estar empregando de atos violentos, né, agarrando ali a parte com força e obrigando ela a realizar uma prática que, se ela tivesse livre, ela não realizaria. Então, nem é um vício do consentimento, é uma espécie de violência que vai ser avaliada pelo nosso Código Penal. O que a gente cuida dentro do direito civil é a chamada coação moral. A coação moral, ela vai constituir vício da vontade, né, pois ela deixa de ser uma escolha à vítima. A vítima, ela vai praticar o ato exigido pelo coator, ou então ela vai correr o risco ali de sofrer as consequências que forem impostas por esse coator. Por exemplo, quando o assaltante diz para a vítima, né, a bolsa ou o tiro, ou ele vai escolher entregar ali o seu objeto, realizar essa entrega desse objeto, ou ele vai, né, sofrer as consequências daquele ato. Então, essa é uma espécie de coação moral, ok? Seguindo aí a classificação da coação, assim como o dolo, nós vamos ter a questão da coação principal e da coação acidental. Coação principal, na mesma perspectiva de análise do dolo, é a influência sobre a causa determinante do negócio, que sem a presença da coação o negócio não seria realizado, e a coação acidental é aquela que recai sobre detalhes do negócio, né? Influenciar apenas as condições, ou seja, o negócio ele seria realizado de toda forma, porém em condições mais favoráveis ali para a vítima. A coação principal, ela vai constituir na vida prática causa de anulação do negócio jurídico, né, desde que seja um temor com fundamento, tá? Tem que ser algo bem analisado, bem justificado. E a coação acidental, ela somente gera a questão do ressarcimento do prejuízo, pois o negócio existiria de toda forma, porém em condições mais favoráveis para essa vítima. Seguindo a nossa análise, o 151 traz no seu texto a questão dos requisitos ali para se caracterizar determinado ato como uma coação. E o legislador fala que nem toda ameaça configura uma coação, né, para ser classificado como vício do consentimento. Nessa situação, então, para ser vício do consentimento, é necessário, de acordo com o artigo 151, que seja a coação a causa determinante do ato, que seja grave, que seja injusta e que deve dizer respeito ali a um dano atual e iminente. Não pode, por exemplo, a pessoa estar ameaçando algo em razão do seu filho, sendo que você nem tem filho, por exemplo. Tem que ser uma coisa atual e iminente. O risco ele tem que ser perceptível ali pela vítima. Deve constituir ameaça de prejuízo à pessoa ou a bens da vítima ou à pessoa de sua família. Então, a ameaça pode ser a respeito de pessoas próximas ali também, que configurar a questão da coação. Atividadezinha complementar aí para aprofundamento do tema, fazer a leitura do artigo 152 e 153 aí do nosso Código Civil. Seguindo nossa análise acerca da coação, é importante a gente verificar que algumas atitudes que são de trato comum social podem ser, de maneira errônea, interpretadas como coação. Um exemplo que a doutrina traz é a respeito do temor reverencial, que é aquele temor que a gente tem pelos pais, pelos superiores, pelos líderes religiosos, né? Que praticado dentro dos limites do que é moralmente e socialmente aceitos, não configura uma coação, né? Apenas se ele for ali além dos níveis aceitos, né, moralmente e socialmente, que começar a configurar ameaças ou violências, que aí sim vai se transformar em um vício da vontade. Mas praticado dentro dos moldes normais da sociedade, não pode ser interpretada de maneira errônea como coação. A coação exercida por terceiro, ela está prevista no 154 e no 155 do Código Civil. Dentro desses artigos, né, nós vamos entender que a coação que é exercida por um terceiro, ele só vai viciar o negócio jurídico e permitir ali, né, os seus efeitos, como a anulação ou possível ressarcimento pelo lesado, se a parte que se beneficiou dela sabia ou devesse ter conhecimento e nada fez sobre isso, que nós já analisamos anteriormente, né? Caso contrário, responderá este terceiro de maneira solidária com perdas e danos. E nós vamos prevalecer e manter aí como análise o princípio da boa-fé. Então, o que nós vamos verificar? Se essa pessoa que está beneficiando com a coação, né, ela sabia
e da prática desse terceiro, né, de uma coação por parte desse terceiro, vai ser possível a questão da anulação do negócio. Se esse terceiro ele estava agindo por conta própria e o beneficiado ali não sabia da existência dessa coação, só vai ser possível ali a perdas e danos responsabilizado de maneira solidária por esse causador da coação, prevalecendo sempre a questão do princípio da boa-fé.